Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui fazendo então esse ciclo de conversas e hoje a gente vai ter uma conversa muito boa, tão boa quanto todas as outras que a gente vai ter. Vocês vão ver que eu só vou trazer pessoas assim que vocês vão se apaixonar por elas, assim como eu me apaixonei por elas ao longo da minha trajetória até aqui. Então, a gente hoje tem uma conversa com a Raquel, que já está aqui do nosso ladinho, que já já vai se apresentar, vai contar para a gente um pouco da sua experiência, que é uma experiência riquíssima, que a gente vai aprender muito hoje com a Raquel também. Assim como a gente aprendeu na última conversa com o Cristiano Barbosa, cineasta, que trouxe a relação da educação e do cinema, que quem ainda não viu, vale a pena correr lá, assistir vale o a pena. Ó, viu? Corre lá. Delícia de conversa. Boa, Raquel, muito bom. E aí a gente vai falar hoje com a Raquel, que vai trazer para a gente também todo o seu processo de aprendizagem. Então, a gente vai sempre buscar refletir a partir de conteúdos, de teorias, de fato, é necessário estudo, é necessário profundidade, é necessário buscar saber mais. E a Raquel vai trazer hoje para a gente uma relação importantíssima. Vocês estão ouvindo no fundo aqui o Muri, que também quer participar da conversa, ele sempre quer participar das nossas conversas, sempre. Então, a Raquel vai trazer para a gente, além dos conteúdos necessários, além de todos os estudos, a prática dela também, né, na formação de gestores sociais, de lideranças sociais, que atuam em instituições sociais por todo o Brasil. Então, a gente está falando de norte a sul do Brasil, líderes sociais que participaram aí, com certeza, de encontros formativos que foram riquíssimos, de muita troca e muito aprendizado. Por que a gente vai falar de instituições sociais num canal de educação? Porque tem tudo a ver. Se a gente fala que a educação ela é, de fato, integral e precisa olhar para o meio que a gente vive, precisa fazer parte desse meio, mas, mais do que isso, precisa fazer sentido nesse meio em que ela está, nessa comunidade. Só assim, de fato, a gente consegue atuar, né, de forma sistêmica para as mudanças que precisam acontecer. E aí, eu vou deixar a Raquel contar para a gente um pouco, então, de quem é a Raquel, de onde vem a Raquel, que vocês vão se apaixonar por ela, assim como eu me apaixonei há muitos anos atrás, que virou minha grande amiga e parceira de jornada. Vai contar para a gente um pouco de quem é a Raquel, mas também da trajetória profissional da Raquel, chegando aí na área social. Raquel, muito obrigada pela nossa conversa. Seja muito bem-vinda aqui na Manacá Educação. Bem-vinda, Manacá. Conta pra gente, Raquel, de onde você está falando e a sua história. Um pouquinho da sua história, porque é boa essa história. Né? Vou fazer assim, vou tentar ser bem rápida. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Edna, muito obrigada pelo convite. Edna é minha parceira há muitos anos. A gente fez e refletiu sobre a nossa prática durante alguns anos, uns anos muito intensos, muito aprendizado, e são aprendizados que a gente carrega e a gente quer sempre compartilhar tudo isso, né, com vocês. Então, eu falo hoje de Londres, estou em Londres, estou fingindo que está calor, porque estou falando com o Brasil, então não está muito, mas hoje o dia está bonito. Não está muito calor, mas eu estou de vestidinho em homenagem ao nosso Brasil. Eu moro em Londres há 6 anos, estou morando aqui, mas sou, né, brasileira, nascida no estado do Rio de Janeiro. Comecei minha trajetória, vou pular um pouquinho, na verdade eu vou voltar à questão, quando eu estava fazendo escola, né? Vamos pensar assim, do ginásio para frente. Eu tive uma educação bastante formal, daquelas bem tradicionais, nada humanizadas. Eu não consigo lembrar, tem um ou outro professor que me chamava a atenção, mas eu não consigo lembrar de um professor que estava realmente preocupado com o meu aprendizado, que estivesse ali querendo saber se eu estava me tornando uma pessoa melhor a partir do momento que a gente estava interagindo. Primeiro que eu acho que nem era uma interação, né? Era uma coisa muito dada, assim, e pronto. E eu fui caminhando, fiz vestibular, fiz direito, a faculdade também a mesma coisa, era algo que eu queria fazer, não tinha pensado em outra coisa, até que eu cheguei a um momento que eu achava que o poder judiciário não conseguia atender minhas expectativas de justiça social. E, enfim, eu acabei, né, migrando para a área social,
eu tenho formação na área enfim, especialização em responsabilidade social e terceiro setor, em desenvolvimento local, que esse é um ponto-chave na minha trajetória. E aí, enfim, 300 milhões de cursos, né, muito estudo, e mais recentemente um mestrado em desigualdade social e ciências sociais. Mas aí eu queria chamar a atenção que quando eu estava fazendo essa transição de direito para a área social, duas pessoas foram, na verdade, assim, 3 situações foram muito importantes para mim. Uma, e a gente está falando de 2000, 2001, 2002, eu tive uma professora de História da Arte, fiz um curso de História da Arte, que me abriu para o mundo, me abriu as possibilidades da educação e da transformação por meio do conhecimento, de forma muito bonita, ao conseguir enxergar novos olhares. A arte traz muito isso, né? Como você pode trazer diversos olhares, você pode ser diversas coisas, eu acho, e traz a questão da complexidade, que isso, na minha formação, foi muito, muito importante. Eu tinha uma outra professora de francês, que também, uma de inglês e de francês, que eram pessoas realmente educadoras, que estavam preocupadas com formas de fazer com que a gente aprendesse, que eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Como que a gente aprende, como que a gente muda. E eram pessoas que me acompanhavam e que traziam também a arte para dentro e a participação. E a minha mãe também, nessa época, ela era professora, ela é médica, mas era professora, dava clínica médica. A forma como ela ensinava, que tinha muito a ver com a participação dos alunos, né? Ela trazia os alunos muito para dentro do conteúdo, né? e de reflexão. Isso me chamava muita atenção, porque era algo que eu não tinha tido ao longo da minha trajetória escolar, né? E formação acadêmica de faculdade. Então, quando eu fui para trabalhar nessa área social, essas questões já estavam muito na minha cabeça, né? E ao caminhar, eu comecei a trabalhar dentro de organizações sociais e também com empresas, né? Com empresas que, na época, lá em 2001, 2002, isso ainda era bastante novo, trabalhar com a questão da responsabilidade social. E logo quando eu fui trabalhar nessas áreas, eu caí no meio de avaliação. Tanto avaliação de empresas, na época a gente utilizava os indicadores etos para avaliar as empresas. Então, eu comecei a ter um olhar muito da avaliação, não como uma prova, né? Como a gente sempre pensou avaliação, vamos avaliar o aluno, nosso tipo de avaliação era fazendo aquela prova, aquele estresse, mas uma avaliação que fosse construtiva, uma avaliação que fosse um processo de aprendizado, que fosse algo construtivo e processual, né? Que fosse ao longo do caminho te dando oportunidades de refazer diferente, de aprender mais coisa. Então, essa coisa da avaliação e avaliar projetos, então eu trabalhava com as empresas e também dentro de uma organização chamada Brasil Foundation, que apoia projetos sociais no Brasil todo. E aí me deu uma oportunidade de olhar também para as demandas sociais do Brasil, que eram projetos que chegavam até a Brasil Foundation. Durante o ano a gente apoiava projetos, financiava os projetos, e a gente recebia, era um edital, a gente recebia os projetos, avaliava os projetos, selecionava e depois fazia um acompanhamento desses projetos. E aí a gente foi descobrindo muitas coisas no meio desse processo, né? E aí tinha projetos de educação, de cidadania, de geração de renda, de saúde. E todos, em comum com todos eles, tinha muito, eu sentia que tinha muito uma vontade, uma necessidade de compartilhar. E quando era compartilhado nos momentos de encontro, isso crescia, cada um se via. Então, a questão da rede é muito importante, né? O como um fortalece o outro. Então, às vezes, o encontro era simples, era colocar eles para falar e a gente conduzir aquela conversa, né? Muito mais do que ficar lá dando milhões de PowerPoints de conteúdo, mas muito deixar com que eles construíssem e olhassem para a sua prática.
não há tempo. Quem está na ponta, e aí muitas vezes acontece isso com o professor, né, Edna, em sala de aula, não tem tempo para parar. Então, vai de uma aula, vai para outra, vai para outra. Então, como que a gente pode estabelecer esses momentos? Por isso, esses momentos formativos são tão importantes e precisam ser tão efetivos, né? A gente precisa aproveitar aquele tempo que o professor tem, que é muitas vezes escasso, para que ele, de fato, consiga refletir sobre a sua prática e olhar para saber o que está dando certo, o que não está dando certo. E os projetos, acontecia muito isso, né? Com esses gestores sociais, a vontade de trocar, né? De se complementar, né? Assim como dizia Paulo Freire, né? Na nossa incompletude, aí a gente precisava se complementar com o outro. E é por isso que as matérias também precisam se complementar. Então, a ciência precisa falar com a geografia com a matemática, E essa integração, para o aluno, forma um ciclo poderoso de se entender como agente, né, e não como passivo. Forma um ciclo muito poderoso para que ele possa agir. Então, uma outra questão que eu sentia que era muito importante para eles é de compreender formas diferentes de atuação. E aí eu acho que, durante algum tempo, a gente acabou se burocratizando muito, como na década de 2000, né? A partir de 2000, e aí com a entrada do PT no poder, muitos recursos, muitas instituições ganharam força, o movimento social ganhou força e voz. Só que com isso também criou-se muitos recursos sendo colocado, né, na praça, e as organizações passaram a correr muito atrás desses recursos. E qual era a maneira de fazer isso? Se organizando através de projetos e programas, o que é fundamental, né, para uma organização funcionar, até para a própria educação, né, para o próprio professor, toda a parte do planejamento, saber onde quer chegar, isso é fundamental. Só que chegou um momento que ficou tudo muito burocrático, né? É um pouco daquele momento que a gente sai de um campo meio solto para depois ir para o campo do controle. Não tem o meio do caminho, né? Ou você está muito largado, ou você está muito engessado. E aí, quando você cai nesse gesso, você fala, como é que eu faço essa transição, né? Como é que eu faço essa transição? Então, acaba que as organizações e os gestores estavam muito presos vou escrever o projeto e aí eu vou seguir aqui como um professor, né? Meu plano de aula. Aí não posso sair do plano de aula. Eu não posso. Tem que sair? Não posso. Esse é o conteúdo que eu tenho que dar e eu fico nervosa que eu tenho que ticar ali que eu já fiz. Isso. Mas e o outro? Você está fazendo isso para quê? Você está educando para o outro. Né? E aí você tem uma interação. E você está intervindo na realidade social através de um projeto, de um projeto social, com um determinado fim, para outras pessoas. Então, a gente tem que considerar, né, esse todo. Então, eu sentia que muitos gestores, e eu sinto que isso também acontece muitas vezes na área da educação, ficavam presos às formalidades e paravam de ouvir. Olha a importância da escuta, meu povo. Olha a importância da escuta. Aqui vem um ponto de exclamação bem grande, hein? Bora lá, Raquel. Bem grande. Se a Edna tivesse com com um flip chart na mão, ela estava lá botando um ponto de interrogação. Escuta! E um ponto de escuta. Escutar o nosso entorno, escutar o nosso público, quem está envolvido com a gente. Esse é fundamental. Isso um pouco da arte trouxe para a minha vida. Um pouco, que aí é o momento que eu e a Edna nos encontramos, né? Quando a gente trabalha a questão do consumo consciente da sustentabilidade. Então, entender a interdependência, o como nós somos interconectados, somos interseres, né? Que vivemos, eu sou porque você é, né? E essa interrelação, essa interdependência, nos faz também ter essa necessidade de ouvir o outro, de estar aberto para a outra cultura, de conhecer aonde eu estou. E aí a gente trabalhava muito com isso, né, Edna, da relação que a gente tem com o outro, comigo mesmo, com as coisas, com o meio,
né? E com o meio onde eu estou inserido, que aí considera a cultura de cada um. Então, não adianta, né, o projeto social vir um projeto, é maravilhoso, já deu certo num lugar e agora nós vamos implantar no outro. E vai dar super certo. Nem sempre é assim. Porque no meio social, 2 mais 2 não é 4. Pode ser outras coisas, muitas outras coisas. Exatamente. E é por isso que é tão importante a gente estar aberto, atento ao que está acontecendo na prática, na vida das pessoas. Como que cada intervenção que eu faço, cada aula que eu dou, né, cada conteúdo que eu penso, e cada intervenção social, no caso dos gestores de projetos sociais, como isso está reagindo naquela comunidade, naquelas pessoas, né? Como que essa interação está se dando. Então, eu acho que essas perguntas, quando a gente se encontra no Instituto Acatu, lá para 2006, 2007, exato. A gente participou de muitos projetos, fizemos projetos no Brasil todo, foi algo muito interessante. Essa era uma preocupação muito grande nossa, por atuar no território nacional, da gente compreender cada contexto e aí a gente não está falando só porque está falando do Brasil, os contextos mudam dentro da própria cidade, né? Uma organização de educação que eu trabalho com eles já há alguns anos, eles atendem crianças que vêm de 24 bairros diferentes, e os bairros são diferentes entre si, são comunidades diferentes, que têm culturas completamente diferentes, e isso precisa ser considerado no momento. Então, que momento que eu vou dar voz a essas crianças? Né? Que momento eu vou trazer elementos da sua cultura para dentro da sala de aula? Né? E isso é fundamental, isso é acolhedor, isso mostra o quanto a gente está preocupado com o outro, para que ele se sinta bem. Né? E como essa interação é fundamental. Acho que essa foi um aprendizado muito bom, muito importante, que faz parte da questão de humanizar a nossa interação, né, com o outro. A questão da cultura, a questão do como que eu vou fazer com que essas pessoas participem. E aí a gente muitas vezes cai na discussão, mas eles não querem participar. Lembra, muitas vezes a gente discutia isso, né, nos nossos encontros com gestores sociais que trabalhavam em educação, e essas organizações têm que estar de braços dados com as escolas, porque muitas vezes elas atuam no contraturno, outras vezes elas atuam em projetos dentro da própria escola, muitas vezes elas estão pegando as crianças, elas são uma creche, e que depois as crianças vão para a escola, ou são ensino profissionalizante. Exatamente. Estão relacionadas, estão juntas. Então, super relacionadas. Quanto mais elas estiverem juntas para discutir a situação da juventude, para discutir os desafios de ensinar, como se ensina, como a gente pode fazer avaliação conjunta, quanto mais elas estiverem juntas, mais soluções interessantes, criativas e mais próximas da realidade. Exatamente. Né? E essa compreensão da necessidade de trabalhar em rede, porque a complexidade da realidade é tamanha que sozinho uma escola não vai fazer verão, né? Assim como nem o professor sozinho consegue dar conta, nem a escola isolada, né? Dentro do seu bairro e que não se conecta. Por exemplo, um projeto, agora me lembrei, do projeto do Rubens, do Instituto Uno. Ele trabalha em escolas, em abrigos, dentro de abrigos. E as crianças que fazem parte de abrigos têm uma deficiência, uma dificuldade no aprendizado muito maior do que uma criança que vive com a sua família. Né? Muitas delas passam por questões emocionais muito fortes e impactam diretamente o aprendizado. Não tem como, né? E ele, obviamente, que o trabalho dele precisa ser integrado às escolas,
porque a criança, ela tá ali, ele trabalha o reforço, não é nem o reforço escolar, ele nem gosta dessa palavra reforço, parece que a gente está reforçando aquilo que muitas vezes a educação não deu conta, porque não tem uma visão mais humanizada, né? E tem uma visão muito mais conteudista. E eles estão trabalhando de forma lúdica. Eles estão trabalhando as emoções daquelas crianças, as capacidades socioemocionais, estão trabalhando de forma que seja acolhedora para aquelas crianças. Então, isso são aprendizados que a gente foi vendo ao longo da nossa prática que me formaram e que eu levo para onde eu estiver, né? E aí a gente desenvolveu muito em cima disso, né, Ed? Muito. Eu queria agora, gente, essa conversa, vocês viram que ela vai render, porque ela é boa, porque ela tem muita coisa boa para trazer. Eu queria, para fechar esse primeiro bloco da conversa com a Raquel, eu queria destacar palavras importantíssimas que a Raquel trouxe. Raquel falou para a gente da complexidade. Quando a gente olha para a Base Nacional Comum Curricular, lá na base está dizendo, a gente precisa valorizar, considerar a complexidade dos nossos contextos e a singularidade dos nossos estudantes, mas também de todos esses agentes que participam desse processo de educação. Então, de fato, meu povo, é muito importante a gente olhar nessa fala da Raquel e fazendo sempre o link com os nossos documentos orientadores, porque ela fala na prática, mas a gente tem isso lá nos nossos documentos orientadores como basilares e orientadores para o nosso trabalho. Raquel traz o como, Raquel traz a avaliação formativa, a avaliação processual, que a gente tanto fala, que é a avaliação que vai olhar de como estamos fazendo essa trajetória. Eu lembro que um dia, uma vez, a gente sentou e a Raquel falou assim, a gente não precisa mais olhar o quantitativo está claro, está nítido, mas a gente precisa saber, entender como isso está acontecendo. E a gente falou que era a avaliação do como, né, Raquel? Que era o nosso questionário do como. Como que esse caminho e essa trajetória está sendo feita? Como isso é importante? A Raquel fala duas coisas que a gente vai falar no segundo bloco. Como a gente aprende e como a gente muda. Então, a partir dessas duas reflexões, o nosso segundo bloco começa com ela. E ela fala também agora aqui nesse primeiro bloco sobre a importância da escuta, que a gente tanto falou sobre isso, entendendo que cada realidade é diferente e que para mudar e para que de fato faça sentido para aquela comunidade, a gente precisa ouvir. Raquel fala das relações. Meu Deus, Raquel falou de tanta coisa boa nesse primeiro bloco. Vamos voltar para o segundo, e aí a gente já fala, puxa de novo todas essas questões e fecha com vocês nesse segundo. Até já, a gente se vê no segundo.